Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa daqueles em que você sabe, você vai ficar mais bem informado sobre as coisas da política. No programa de hoje a gente recebe naturalmente um político. Ele que está no seu terceiro mandato como vereador aqui em Goiânia e está já na expectativa de disputar uma eleição para deputado estadual. Mudou de partido agora, recentemente, e ele vai dizer para a gente daqui a pouco que expectativa que ele tem em relação a essa mudança de partido, a campanha, pré-campanha, naturalmente, nesse momento, e sobre o que ele pretende fazer caso ele mude da Câmara Municipal para a Assembleia Legislativa. Estou me referindo a um jovem político bastante experiente, bastante ético, tenho o maior respeito por ele, que é o Lucas Quitão, que é do partido Mobiliza. Agora, tudo bem, vereador? Tudo bem, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Fico honrado de estar aqui, sendo entrevistado por um dos maiores nomes do jornalismo goiano. Obrigado e estou à disposição de vocês. Imagina. Muito obrigado. Mas, enfim, obrigado por ter vindo, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu quero informar você, telespectador da PUC TV, que já faz tempo que eu não entrevisto, não tenho o prazer de entrevistar o Quitão. Então, eu já combinei com ele o seguinte: como esse programa vai ao ar em 2 edições toda semana, na quinta e no domingo, eu vou gravar a entrevista em 2 partes. Uma, esta aqui, que está sendo exibida nesta quinta-feira, a partir das 10h30 da noite, e o outro programa que é exibido no domingo, às 7 da noite, também pela PUC TV. Então a gente vai ter nos 2 programas o mesmo entrevistado, mas com assuntos naturalmente bastante diferentes de um programa para o outro. A gente já chama um intervalo rapidinho e estaremos de volta logo em seguida. Fique ligado! Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando. O nosso convidado de hoje é o vereador Lucas Quitão, que saiu do partido União Brasil e foi para o partido Mobiliza. Quitão, que está no seu terceiro mandato como vereador na Câmara de Vereadores, naturalmente de Goiânia, e vai falar um pouco sobre política, sobre a própria Câmara Municipal também. Vamos começar por elas, vereador? Vamos lá. Tá. O senhor está nessa expectativa de uma divisão do seu tempo, estou vendo que o senhor está correndo para lá e para cá, como todo político em época de eleição, mas como é que o senhor está conseguindo desdobrar? Porque na Câmara não param de acontecer as coisas importantes também. A todo momento tem um assunto polêmico sucedendo a outro assunto polêmico e assim vai. Nesse momento na Câmara Municipal, até para a gente atualizar um pouco essa conversa, que eu não tenho recebido aqui outros vereadores e nem o prefeito Sandro Mabel, não porque eu não queira convidar, já convidei, mas não vem. Mas enfim, Câmara Municipal de Goiânia, como é que está o ambiente nesse momento? O que tem de mais polêmico lá? Paulo, aquela primeira fase de adaptação, né, foi bem sucedida. Eu coloco que o prefeito se saiu bem, criando uma base de sustentação sólida, de ampla maioria. E agora vem desafios de reformas estruturantes, né? Por exemplo, a possível reforma no Instituto de Saúde dos Servidores, o IMAS, que passa por uma dificuldade financeira e que precisa ser reorganizado. E claro, através de um projeto que vai mexer nas alíquotas de contribuição, né, que pode ser uma forma de sanear a dívida que tem lá, precisa pagar os fornecedores, precisa voltar o atendimento em vários fornecedores. Tem, por exemplo, alguns segmentos, Paulo, que os servidores não estão conseguindo atendimento. Por exemplo, o oncológico está prejudicado, o Araújo Jorge, inclusive, está ajudando o município nisso. Esse é um ponto. Existe também aquela possibilidade do projeto que o prefeito tem, que inclusive foi idealizado por nós lá atrás, no início do mandato, quando eu estive na Secretaria de Gestão e Parcerias, inclusive tive a honra de estar aqui com você, né? Falamos sobre isso, né? Sobre esses projetos, e o principal dele é aquele projeto que coloca parceria público-privada nas praças do município. Parques também entram, então imaginem vocês como é hoje a gestão do Ibirapuera em São Paulo. Uma empresa toma conta e cuida do parque. Poderá ser assim em Goiânia. E já adianto para os nossos telespectadores, Paulo, não se preocuparem, não é cobrança de entrada, não é privatização, é somente uma parceria onde a prefeitura pode economizar e pode cuidar melhor do parque, por exemplo, né? Esse e outros projetos. Tem também
possibilidade de chegar a casa o Código Ambiental e depois aí de mais de 80 anos, uma lei ambiental própria para o município de Goiânia pode nos ajudar, inclusive nesse desafio nosso de combater a poluição visual, combater quem joga lixo no lugar errado, aqueles entulhos fora do local adequado, do aterro e tudo e etc, né? Que é onde a gente vai poder ter uma cidade mais limpa, mais bem organizada e o cuidado com o verde, né? Porque o meio ambiente, Paulo, é muito amplo, né? Inclusive poluição sonora entra nesse caso, a saúde animal, que hoje é uma prioridade para nós, né? O cuidado, o bem-estar dos animais também entra nesse Código Ambiental e nós estamos trabalhando inclusive para aumentar nesse momento, a capacidade da UPA-VET, que é aquela unidade de atendimento para animais, que é do município também, e a gente precisa ter uma estrutura para atender toda a cidade. Agora, vereador, o senhor está falando de coisas aí, eu fico pensando o seguinte, né? Eu, ao longo desses quase 51 anos de televisão, já tratei desses assuntos absolutamente recorrentes. Quer dizer, poluição, sujeira, ímãs e etc. Né? O Código Ambiental, como o senhor falou, em mais de 80 anos, Goiânia nunca teve um código ambiental. O senhor está lá pelo 3º mandato. O que é que o senhor já viu que possa fazer com que o senhor entenda melhor por que tanta demora, por que tanta lerdeza nas ações da Câmara Municipal? Se deve apenas aos vereadores ou se deve ao chefe do executivo, ou seja, ao prefeito da cidade naquele momento? Por que as coisas não andam como deveriam andar dentro da Câmara? Paulo, num ponto, não depende exclusivamente do legislativo, né? Eu cito como, por exemplo, todos os projetos importantes do ano passado e o início desse ano foram aprovados. Tivemos, por exemplo, projetos que valorizam servidores da educação, da saúde, tivemos reformas que foram feitas na esfera administrativa, tivemos, por exemplo, a reorganização da agência de regulação, que é quem nos ajuda, inclusive, nesse desafio que você lembrou bem, de manter a cidade limpa, essas questões de fiscalizar as concessões, e nós temos hoje a Equatorial, por exemplo, que, na minha opinião, dá um trabalho danado para a cidade, né? Mais do que a Enel? É o mesmo tanto, eu imagino, Paulo, porque são, por exemplo, aqueles cortes de árvores que a gente vê aí, que além de deixar a sujeira, matam a árvore. Eu estou te dando um exemplo que a agência de regulação pode e tem nos ajudado nisso. Outro grande exemplo de que eu tenho trabalhado bastante é na limpeza da fiação da cidade. Também com a agência de regulação fiscalizando as concessões, que além da Equatorial, nós temos aqui a da Brilha Goiânia, que é a parte da iluminação através daquele consórcio que foi feito. Estou te dando esses exemplos para dizer que a Câmara tem feito a parte dela no que tange a aprovação dos projetos importantes. E, claro, com a participação da sociedade, um debate amplamente aberto, né, com participação popular e toda a transparência necessária. Agora, esses projetos importantes, como o Código Ambiental, reformas de Código de Postura, planos diretores, Código Tributário, né, que foi atualizado na gestão passada depois de mais de 30 anos. Eu te digo isso, Paulo, porque depende de um estudo interno, da própria gestão, né? Que são, assim, não só de uma gestão ou de outras, é do executivo como um todo. Depois que esse projeto chega na casa, aí é mais fácil a gente dar um determinado andamento, mas ainda estamos na fase de elaboração dos projetos lá no executivo. Estou com toda essa introdução para concluir que a Câmara aprova, mas tem que chegar à casa esse então projeto. A lerdeza está mais no Executivo do que no Legislativo. Sim, o Código Ambiental, por exemplo, ele tem demorado, mas eu entendo também a realidade atual. A nossa secretária de Meio Ambiente, a Zilma Peixoto, você deve conhecer ela, é muito capacitada e pegou o projeto que estava sendo elaborado na gestão passada e tem melhorado ele com essas questões novas da cidade. Por exemplo, saúde animal, essas outras pautas atuais. E agora, depois de formular novamente, ele chega à casa. Imagino que agora, nesse mês, já temos o envio do projeto e eu tenho trabalhado, Paulo, para ser o relator dele, que é uma matéria que eu estudo bastante, né? Acho bacana e pretendo contribuir com a cidade nesse ponto. Mas, vereador, eu vou citar um caso apenas que é emblemático, que simboliza bem essa demora na apreciação das coisas, na proposição das coisas, que é o plano diretor. Né? O plano diretor que tem que ser revisto a cada 10 anos. Não, ele pode ser revisto a todo momento, mas ele tem que ser atualizado, uma reforma maior a cada 10 anos, não é isso? Sim. Tá. Por que isso não acontece? 10 anos depois, muitas vezes acontece, como aconteceu agora recentemente, extrapolou-se esse tempo, esse prazo, passou-se dos 10 anos
e nada de plano diretor. A prefeitura mandou, não era Sandro Mabel ainda na época, quer dizer, mandou tardiamente para a Câmara, que por sua vez demorou a discutir também o projeto, depois voltou. Por que que isso acontece? E principalmente pelo fato de que os senhores vereadores têm o dever de legislar e fiscalizar a prefeitura, né, as ações da prefeitura. Os senhores não estão fiscalizando bem ao ponto de deixar que isso aconteça, de deixar passar tanto tempo assim de uma apreciação de uma lei tão importante como essa do plano diretor? Paulo, são... Que é a que rege a vida das pessoas na cidade. Com certeza, as diretrizes de crescimento da cidade, né? São vários pontos que se somam, né? Nesse caso que você bem lembrou, era para ter sido enviado em 2018, né? O projeto chegou por volta aí de 19. Na gestão Íris, ele foi debatido, eu inclusive era presidente da comissão mista e participamos de um debate muito bem estruturado tecnicamente, mas não foi aprovado na gestão Íris, ficou para aprovação na gestão Rogério Cruz, depois de 3 anos de atraso. Né? E você falou muito certo. Agora, a Câmara não consegue agilizar quando se trata de estudos técnicos. Né? Por exemplo, o Plano Diretor é um projeto que debate cada ponto da cidade, em todas as 7 regiões. Precisa ter muito estudo técnico para poder subsidiar qualquer decisão da Prefeitura, por exemplo, Paulo, em expansão urbana. Tem que ter estudo técnico que dão razão para o que a prefeitura vai fazer em gabarito, que é o adensamento, a verticalização. Né? Por exemplo, o nosso telespectador entender aonde construir ou não os prédios, né? Para onde desenvolver a cidade, quais os eixos estruturantes de transporte. Então, para isso, tem que ter estudo técnico que demora. Vou te dar um outro exemplo que a gente cobra bastante, inclusive no contrário agora, porque a gestão passada do Rogério Cruz aumentou o nosso IPTU em 40%. Na maioria da cidade, o nosso telespectador vai me dar razão. Na época nós entramos na justiça, nós fomos contrários à indexação do nosso IPTU ao CUB, que é aquele índice do Sinduscom que mede o metro quadrado construído atualmente. Mas eu te pergunto, Paulo, como nós valorizamos um imóvel de 30 anos de idade como se ele tivesse sido construído agora? O custo de construção hoje é muito maior. E foi um ponto que eu ajuizei uma ação para questionar, mas a prefeitura conseguiu passar essa parte e cobra do cidadão hoje. Qual que é a minha luta? É refazer esses estudos técnicos que dependem exclusivamente da Secretaria da Fazenda, do Executivo, e recalcular o valor venal dos imóveis. Isso demanda um tempo, isso demanda, inclusive, Paulo, o interesse da gestão. Sim. Né, em rever a planta de valores, que é também uma outra demanda que demora anos e que eu me somo a você e a todos os nossos telespectadores, inclusive aproveitando a sua extensa audiência, Paulo, para pedir que as pessoas nos ajudem nesse trabalho. Né? Vou te dar um exemplo. Nessa votação que eu fui contra o aumento do IPTU, somente mais 2 ou 3 vereadores, salvo engano, votaram, dos 35 na época. Né? E a gente fez mobilização nas ruas com carro de som, nós criamos um movimento SOS Goiânia. Infelizmente, não teve, né, a conquista que a gente esperava. Mas aconteceu. E se tivesse a ampla maioria de apoio dos cidadãos goianienses, com certeza a gente conseguiria. Vereador, o senhor já esteve dos 2 lados do balcão. Tanto esteve na Câmara de Vereadores como voltou a estar, quanto esteve participando do governo, como participou no início dessa gestão de Sandro Mabel. O que é que acontece? O senhor falou agora uma frase interessante: falta interesse. Falta interesse. Mas quando o interesse é aumentar impostos, quando o interesse é fazer como foi feito recentemente, pouco tempo atrás, aquele levantamento aerofotográfico, né, para ver se cada imóvel estava em ordem ou não, e fizeram aquelas fotos, cobrando inclusive pela ampliação hipotética que teria do imóvel. As casinhas de cachorro, por exemplo. Aí eles foram ágeis em cobrar. Por quê? Paulo, quanto à sua pergunta, e faz muito sentido para a gente explicar para o telespectador, que foi uma medida também da gestão passada, né? Rogério Cruz, que implementou essa foto aérea de monitoramento por GPS, satélite, para poder medir o tamanho das residências e confrontar com o cadastro imobiliário. E te falo, inclusive, uma preocupação nossa. Ao invés de fazer isso, seria mais fácil do ponto de vista legal, mais fundamentado, porém, a gestão teria que fazer outras medidas de estudo para atualizar o cadastro imobiliário como um todo para ser mais justo. Vou te dar como exemplo, além dessa distorção,
que uma casinha de cachorro pode ser interpretada como uma área construída, uma tenda pode ser interpretada como uma expansão do imóvel e não é, e por isso o cidadão deve recorrer, e a gente sempre presta esse auxílio no nosso gabinete, Paulo, para as pessoas recorrerem se o IPTU vier com cobrança além do justo. Além do justo, por quê? Se a área construída do imóvel for atualizada com uma tenda ou uma caixinha de cachorro, deve-se recorrer. Dou esse exemplo porque novos proprietários de apartamentos, Paulo, quando fazem a escritura e o registro, colocam lá no cadastro imobiliário atualizado e por isso acabam sendo cobrados mais caro. Então, apartamentos do mesmo tamanho, no mesmo prédio, existem distorções de custo, então, de imposto. Então, isso também deve ser revisto. Eu falo isso porque, de um modo geral, a foto aérea, para mim, é um ponto que deve ser corrigido. Não basta fazer uma fotografia aérea para atualizar o cadastro imobiliário. A pessoa precisa visitar as casas, porque lá no nosso Código Tributário, Paulo, tem os quesitos, as pontuações, a valorização do imóvel não é só pela foto aérea, é pelo padrão construtivo, o tipo de construção, né, o metro quadrado. Essa distorção ainda acontece nos dias de hoje. Acontece. A casinha de cachorro também. Sim, por conta da foto aérea da gestão passada. Pois é, e por que a gestão atual não revê isso? Está corrigindo justamente porque precisa ter um estudo técnico em todas as regiões da cidade para atualizar o cadastro imobiliário. Como eu te disse, o cadastro imobiliário, para ser atualizado, depende desses estudos e depende da visita dos auditores em todos os mais de 600 mil imóveis em Goiânia para ver o padrão construtivo e, claro, por amostragem é possível. Num bairro você visita tantos imóveis e ali você tem mais ou menos uma amostragem da maioria dos imóveis para você ser mais justo. Como a gente fala, isso depende de uma organização interna. E sobre a outra pergunta sua, que é muito... Sobre essa aí, não me permita, posso fazer uma observação? Claro. Com todo respeito pelo seu trabalho, que é sério. Mas se depender dessa visita dos agentes para medir, para fazer em loco a verificação se houve ou não aumento da área construída, acontecer nunca. E o cidadão vai continuar pagando a mais indevidamente. É isso que eu quis dizer. Quer dizer, quando é para entrar no cofre da prefeitura, seja lá qual for o prefeito, não estou me referindo especificamente a Mabel, mas quando é para entrar o dinheirinho no cofre da prefeitura, há uma agilidade fantástica. Mas quando é para devolver uma incorreção, o coitado do cidadão vai morrer sem ver. Por isso, né, desse nosso trabalho, eu concordo com você, Paulo, que a gente tem que questionar. Né? Muitas das vezes o cidadão não se dispõe a recorrer, porque quanto mais recursos tiver, mais a gente vai forçar a prefeitura a se organizar. Por quê, Paulo? A partir do momento que o cidadão dá entrada num recurso questionando o valor do IPTU, a prefeitura não é permitida cobrar juro. A dívida está suspensa até que faça análise do caso. Né? Então, por isso, se a gente abarrotar o contencioso do município de revisões, vai forçar eles a fazerem isso. Né? E, por exemplo, uma outra ação nossa foi no coletivo, questionando esses aumentos que ultrapassam, por exemplo, a inflação. Lá atrás nós fizemos. E para concluir, já aquela outra ótima pergunta que você fez, Paulo, sobre a questão econômica da cidade como um todo, cobranças de impostos, organização, temos que reconhecer que a gestão atual fez uma austeridade muito firme nesse início e fez um superávit de mais de 1 bilhão para sanar as dívidas deixadas pela gestão passada. Então o prefeito Sandro Mabel cortou muito gasto desnecessário justamente para sanear as dívidas deixadas por Rogério Cruz. Então agora o próximo passo, Paulo, é investir na cidade. O que sobrou pagando as dívidas dessas economias, o prefeito pretende fazer investimentos em infraestrutura, em várias obras, que nós vamos trazer aqui também em breve. Com o mérito de Valdivino de Oliveira, então, secretário da Economia ou da Fazenda, tem nesse processo de recuperação do dinheiro público? Na minha opinião, foi executar essas ideias do Sandro Mabel no que tange à economia. Economia de gastos, economia de renegociação de dívidas, como, por exemplo, só na Comurg o prefeito conseguiu economizar mais de 600 milhões, Paulo, em uma negociação estratégica que ele fez na Fazenda Pública Nacional. Então, a dívida era de mais de 1 bilhão e 200, salvo engano, ficou por 600 mil, parcelada em 40 parcelas. E pouca gente da cidade sabe isso, mas só nessa negociação o prefeito Sandro Mabel deixou de gastar, né, economizou para os cofres do município, na Comurg, mais de 800 mil reais. Está falando em dinheiro ainda, Valdivino de Oliveira, que acabou deixando, né, a Secretaria Municipal aqui de Goiânia e foi para Brasília, no governo do Distrito Federal. Vai fazer falta? Ou quem substitui Valdivino tem tanta competência quanto Valdivino?
Faz falta, né, pelo currículo do Valdivino, né, a experiência, mas com certeza nós temos, inclusive, na Secretaria da Fazenda do município, ótimos auditores, né, servidores de carreira. Temos aqui em Goiânia grandes profissionais, né, de contabilidade, de economia, que podem substituir ele. Então, é um grande nome, né? Foi, inclusive, representar Goiânia lá no DF e agora nós vamos, com certeza, achar alguém à altura para substituir ele. Para fechar o bloco, bem rapidinho, por favor, das coisas que começam e não andam, uma delas é a questão de estabelecer em Goiânia um sistema de subprefeituras, né, de prefeituras regionalizadas dentro da cidade, né, subprefeituras. Isso foi aprovado lá atrás, acho que no primeiro governo de Iris Rezende ainda, não foi? Sim. E por que não funciona na prática? Paulo, aprovada na questão legal, né, não tem nada que exija que se coloque em prática. Porém, é uma ótima medida para melhorar a prestação de serviço público lá na ponta, em cada região, em cada bairro. Agora, isso também tem custo, né, e o prefeito Sandro tem avaliado isso. Na campanha, ele inclusive fez um projeto para dividir a cidade em 7 regiões administrativas. Que nada mais é do que a subprefeitura. Exato, é o mesmo. Né? E eu te digo isso que já porque... existia na época que ele propôs isso. Exato, porque ainda não saiu do papel, justamente porque precisa fazer uma sede, precisa deslocar pessoas, precisa construir equipamentos e isso vai ter um custo. Então, acho que nesse primeiro momento, realmente o desafio era sanar as dívidas e agora partir para a fase de investimento. E aí, para concluir, Paulo, o prefeito vai colocar na balança. O que é mais urgente? Instituir as subprefeituras ou, por exemplo, tampar todos os buracos, pavimentar a cidade, construir as creches, as unidades de saúde que faltam? Então, né, eu costumo brincar, a gestão pública e a Prefeitura de Goiânia em especial, são várias demandas e ali a briga é para ver quais são mais urgentes e precisam ser atendidas mais rápido. As mais urgentes são aquelas que levam dinheirinho para o cofre da Prefeitura, seja lá qual for o prefeito. Né? Eu dou um exemplo bem claro para encerrar esse bloco. O que, por exemplo, precisa estabelecer uma série de condições para que as subprefeituras funcionem. Tá bom, é difícil, custa dinheiro? Custa. Mas as câmeras que estão esparramadas pela cidade também, fiscalizando e multando as pessoas que dirigem, falando ao celular, que fazem alguma coisa errada, essas existem aos montes. Né? Por quê? Porque vai levar dinheirinho. Vamos fazer o seguinte, parar por aqui, vamos chamar intervalo e a gente já volta para concluir o programa de hoje. Lembrando que no próximo domingo, na próxima edição desse programa, domingo às 19 horas, a gente vai continuar com o Lucas Quitão, vereador por Goiânia, para falar mais agora sobre política. Hoje a gente está falando sobre Câmara, sobre Prefeitura. No próximo programa, domingo, 7 da noite, ele vai falar muito sobre política. Fique ligado. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando para o último bloco do programa de hoje. Mas lembrando mais uma vez que no domingo, 19 horas, aqui pela PUC TV, a gente vai ter a continuidade, a continuação dessa entrevista com o vereador Lucas Quitão, que é do partido Mobiliza. A gente pouco falou sobre política no programa de hoje, mas no próximo a gente vai falar muito sobre política, momento político, ano de eleição e etc. Mas para não dizer que a gente não falou nada de política, eu quero que o senhor explique para a gente. O senhor estava no partido União Brasil. Tá. O senhor mudou para o partido Mobiliza. Qual foi a razão? Compromisso com a reeleição do nosso governador Daniel Vilela, com a eleição de Ronaldo Caiado presidente, com a eleição de Gracinha senadora e todo esse grupo político que hoje é responsável pelo governo mais bem avaliado do país, né? E hoje aqui, no jornalismo de verdade, eu posso tornar público, né, essa nossa transição. Saímos da União e vamos agora para o Mobiliza para pleitear, agora já lançamos a nossa pré-candidatura a deputado estadual para representar Goiânia e a região metropolitana. Inclusive aproveito a sua grande audiência, Paulo, para contar que a Aparecida de Goiânia recebe mais emendas parlamentares, recursos públicos que Goiânia, justamente porque a nossa cidade não está bem representada na Assembleia e eu tenho
me colocado à disposição dos goianienses para isso, agora no nosso terceiro mandato, sendo ainda o vereador mais jovem, né, desde 2016, preparado para representar Goiânia na Assembleia e brigar todos os dias pelos desafios que nós temos aqui em Goiânia e na região metropolitana. Quer dizer, o senhor saiu do partido, mas não saiu da base de Exatamente. Caiado e Daniel. Inclusive, a minha missão é trazer um novo partido para sustentar a candidatura do Daniel Vilela à reeleição de governador. Então, Novo partido? Como assim? Um partido que não integrava a base e agora, com a nossa chegada e essa articulação, a gente trouxe um partido a mais com uma chapa, Paulo, muito competitiva, previsão de fazer aí 4 deputados estaduais que vão ajudar na condução, na governabilidade do Daniel nesse desafio de suceder o Caiado, né? De manter a segurança em primeiro lugar do Brasil, de manter o IDEB em primeiro lugar do Brasil, grandes condições sociais e de empregabilidade, que Goiás ficou famoso no Brasil por isso, né, Paulo? Então, nós agora temos essa missão de continuar fazendo o que deu certo na gestão do Ronaldo Caiado. Tá bem. Partido Mobiliza, que já foi outro partido, né, anteriormente, né? Já tinha outro nome. O antigo PMN. Partido da Mobilização Nacional. Tá. E quem comanda o partido hoje? Aqui em Goiás, Reginaldo Melo. Ele é o quê? O Reginaldo é dirigente partidário já de longa data e agora nessa nova sigla, integrando a base, né, governador Daniel, tem sido aí um parceiro político, né? Essa é a missão dele também à frente do Mobiliza. Expectativa de eleição no Partido União Brasil e no Partido Mobiliza, a diferença é muito grande? Tem que ter muito mais votos? Exatamente. Lá no União Brasil já nós temos aí grandes deputados, em torno aí de 8 deputados, fechando a chapa, se não me engano, com algumas mudanças, em torno de 5 deputados que vão disputar as eleições, né? Lembrando que o nosso presidente, Bruno Peixoto, um grande deputado, vai para deputado federal, né? Então, a União Brasil é uma chapa muito forte e, por isso, precisa de muito mais votos. Tá. Bruno Peixoto, que acabou assumindo a direção estadual, né, do União Brasil, não é isso? Ele Exatamente. tinha pretensão também de mudar de partido, mas, diante do novo desafio, ele acabou ficando. Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor falou que ele vai ser candidato a deputado federal? Exatamente. É isso? O senhor acredita nisso? Ou ele pode ser candidato a outra coisa ainda, porque não se definiu ainda, por exemplo, a vice de Daniel Vilela? É uma possibilidade, Paulo, mas ele próprio, né, me disse que a missão dele é para deputado federal e é, inclusive, para ajudar o nosso presidenciável Ronaldo Caiado nessa missão também, né? Defender o Brasil, acabar com as facções, levar segurança para outros estados, que hoje é um privilégio de Goiás, né? Então, tem uma missão grande e Caiado conta com o Bruno lá na Câmara dos Deputados para isso. Tá bem. Fazer o seguinte, vamos encerrar esse programa de hoje, quinta-feira, que vai ao ar às 22h30 pela PUC TV, e já vamos anunciando mais uma vez para você. O Quitão vai continuar conosco na segunda parte dessa entrevista, que será exibida então no domingo, 19h, 19h. E aí a gente vai falar só de política. Esse programa a gente falou sobre Câmara, sobre Prefeitura e outras situações. E o próximo programa é só política. Tudo bem então, vereador? Vamos lá. Vamos lá? Obrigado por enquanto. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. Eu espero que você também esteja. Não apenas hoje, mas no próximo domingo, 19h, quando estaremos aqui com outros assuntos tratados com o vereador Lucas Quitão. Um abraço a todos. Até domingo.